Muito boa tarde, Brasil. Brasil que hoje está de olho em Brasília, né? E não é para menos. Desde 11 horas, mais ou menos, né, que a Comissão Especial de Impeachment está lá trabalhando. Já falaram, vamos dizer, defesa e... Acusação, né? Acusação, né? E agora já preparam lá os líderes para falarem. Presume-se que até 5 e pouquinho da tarde já tenham se manifestado. Tomara, né? E a partir de então, 5 da tarde, beirando 6 horas, né? Como dizia o meu amigo João Marques, ao cair da tarde, né? Nos áureos tempos da Rádio Alvorada, vamos ver a votação da Comissão Especial de Impeachment. Se aprovam ou não o que o relator já se manifestou favorável ao impedimento da Presidente da República. Mas parece que o quadro também começa a mudar um pouco, hein? Para quem achava que o PT estava morto e sepultado, só tinha esquecido de deitar, estava em pé ainda, olha, nos enganamos. E eu me coloco entre esses muitos. Pesquisa da Datafolha mostrou claramente que Lula está mais vivo que muitos daqueles que se dizem vivos no momento e que se achavam salvadores da pátria. Para quem viu Lula batendo pau a pau com Marina Silva e ganhando até quando se colocou Marina, Aécio, Lula, né? Os demais ficaram um bocadinho abaixo, o Bolsonaro, Ciro, e assim por diante, né? Meu Deus do céu, como é que explica um negócio desse? É o que a gente vai tentar explicar a partir de agora, né? O programa vai mergulhar nesse assunto político. Recebo mais uma vez, hoje, 2 cientistas políticos. Começa aqui com Rócio Barreto, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Celso, boa tarde, Thiago, boa tarde você que nos vê de casa e nos dá esse carinho especial participando do programa. Celso, é o seguinte, a gente vê, eu cheguei aqui a dizer que se não prenderem o Lula, iriam ter trabalho com ele. Ele poderia ser um candidato com chances reais. Recordo bem. De ser candidato. Você até chegou a apanhar um bocadinho, porque disse isso aqui, eu apanhei, né? Que ele ainda estava vivo. Exatamente, né? Quando eu falei que a jararaca estava viva e que não acertaram a cabeça da jararaca, então as condições... Né, que a cabeça da jararaca é chatinha e o pessoal achou que já tinham pisado na cabeça dela. Exatamente. Deu microfone a ele, deu condições dele, deu mídia para ele e ele cresceu naquelas classes onde ele sempre foi bem votado. Mais do que mídia, deram microfone na mão da jararaca. Danado, então, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Tiago Monteiro. Boa tarde, Celso, Rócio, boa tarde a você, amigo de casa, que sempre está aí nos prestigiando e participando conosco para comentar aí as questões desse cenário político cada dia mais nebuloso e de fortes emoções, né? Todos temos acompanhado. Realmente, Celso, o crescimento do ex-presidente Lula na pesquisa, ele primeiro reflete exatamente essa questão, a polarização que aumenta, né? O clima aumentando e aquele lado que sempre defendeu, que já tinha votado na presidente Dilma, né? São os já, a gente chama de já convertidos, né? Mas esse pessoal se mobilizou e agora sim eles estão realmente na rua e defendendo aquele lado que eles acreditam. É natural que uma liderança da expressão do ex-presidente Lula tenha condições, uma vez voltando ao cenário, participando ativamente nos movimentos sociais. Nós vimos aí pelo menos uns 3 ou 4 participações dele em manifestações pró-governo e falando, e abraçando, estando junto, próximo à militância. Isso fez com que a imagem dele crescesse 5 pontos, né, na pesquisa, de 17% para 22%. Só que tem um detalhe, aumentou também a rejeição.
E nós sabemos, Verdade, Celso, que verdade. quando nós vamos analisar um cenário político, principalmente, agora a gente não sabe, né, se ainda estamos há 2 anos e meio da eleição presidencial ou se teremos um outro pleito antes disso, mas de qualquer maneira, ainda há um tempo até o processo eleitoral. Então, muita coisa tem para rolar. O que importa nesse momento, analisando o cenário, é o crescimento dele, mas também o crescimento da sua rejeição. Acho que está em 53% ou 55%, se não me falhe a memória. Mas, de qualquer maneira, mais de 50% de rejeição, qualquer cientista político, qualquer estrategista de campanha, qualquer marqueteiro 53%. tem muito medo e tem trabalho em lidar com uma situação nesse ponto. 53% de rejeição. É muita coisa, É né? muita coisa. Mas que surpreendeu 22%, surpreendeu. Sim. Né? E que eu achei interessante, quer dizer, a coisa gira de acordo com o candidato do PSDB, né? O Aécio ainda é o preferido, que quando está Marina, Lula e Aécio, né, o Aécio fica com 17, Marina com 19 e Lula 21. Quando já pula para Alckmin, a Marina pula para frente, quer dizer, muita gente do Aécio pulou para ela, assim como o Lula ganhou um pontinho também, quer dizer, o Aécio ainda, na ausência dele, ainda dá mais um bocadinho para o Lula, né? E o Alckmin 9, lá embaixo, né? Pelo governo que o Alckmin está fazendo nesse momento, pela rejeição que ele está tendo em São Paulo, é explicável isso, né? E pior ainda é quando eles colocam os 3 candidatos do PSDB, porque há essa possibilidade, não há? Sem dúvida, sim. Um pode ir para o PSB, o outro já disse que vai para o PMDB, o outro continua no PSDB. Isso. Mas aí eles se lascaram os 3, como diz o outro, né? Não sobrou para ninguém, mano, velho. Verdade, não tiveram Caramba! condições. Como é que a gente explica uns negócios desses, hein? Ou não explica simplesmente? A gente tenta fazer uma leitura do cenário, Celso, da seguinte forma. O Aécio se desgastou quando teve o nome citado na Lava Jato. O Alckmin está desgastado por conta do problema da merenda escolar, o problema com os estudantes. Tudo isso aí reflete um pouco, não totalmente, porque como o Thiago falou bem aqui, há os votos que são completamente convertidos, né? São os convertidos que lutam por aquele espaço ali. O PT tem os convertidos, o PT da mesma forma que o PSDB. O que eu vi interessante nessa pesquisa aí foi o crescimento do Bolsonaro. O Bolsonaro... Impressionante, né? O Bolsonaro teve um crescimento muito grande. Isso mostra como a gente está vendo o tipo de trabalho que está sendo feito pela oposição. A oposição levou... 4 opções dadas aqui, o Bolsonaro teve 8 pontos. Mano. Exatamente. Só na do Serra que ele ficou com 7. Até Assim mesmo o Serra, que eu não disse aqui, ó, né? Se o Alckmin não andou bem das pernas com 9, o Serra também não ficou lá. Ficou um bocadinho melhor. O Serra também não tem essa expressão toda. Entre o do PSDB, o que teria mais condições seria o Aécio. Teve o nome desgastado agora, ficou quieto, convocou as manifestações, chegou nas manifestações com o Alckmin e foi vaiado, foi praticamente expulso de lá, porque as pessoas queriam uma manifestação apartidária, que as pessoas não fossem aproveitar aquele momento para fazer algum palanque político, alguma coisa nesse sentido. Então, ele se desgastou bastante nesse sentido. Vamos falar o cenário número 4 aqui, onde os 3 tucanos aparecem, juntos, aparecem como candidatos. Aí pintou Lula com 21, Marina com 16. Você vê como é que a questão PSDB joga voto para a Marina, né? Que nos outros casos ela pulou de 22, 23, né? Aécio 12, apareceu o Sérgio Moro aqui com 8 pontos, Serra com 5, Bolsonaro com 6, Ciro Gomes 6 também, Alckmin lá embaixo com 5, aí depois vem Luciana Genro 2, Eduardo Jorge 1, Ronaldo Caiado 1, aparecem quase todos com 1 só, né? E o Michel Temer com 1 ponto. Também não decola Michel Temer, não, mano? Não decola. Não, de forma nenhuma. O PMDB sempre teve dificuldade para chegar às massas como executivo, né?
tem um papel preponderante na esfera legislativa, mas no executivo tem essa dificuldade. E daí vem também a questão interna partidária de se pensar num momento como esse em assumir a cadeira da presidência da República. Temer não poderia ser candidato à reeleição. Se ele assumir no mandato da presidente Dilma. Isso faz com que as forças do PMDB, sempre muito descentralizadas, o PMDB sempre sem unidade, né? Um dos partidos mais, eu diria, mais antagônicos desse ponto, né? Você tem dentro da mesma bancada posições totalmente diversas. Faz com que essa disputa interna aumente a questão. Agora, a imagem do presidente Michel Temer com relação à questão eleitoral sempre foi expressa, inclusive quando foi deputado federal por São Paulo, nunca eleito com uma votação muito expressiva. É verdade. Né? Então, ele é um constitucionalista, mas que não tem esse carisma, né? Você vê sempre uma figura sisuda, que não tem a questão da imagem, como é o caso, por exemplo, do Lula. Né? É verdade. Eu estava lendo uma entrevista do Maluf, né? Ele dizendo, na próxima eu devo sair, executivo não, eu vou para deputado mesmo, e não vou precisar nem trabalhar, né? E realmente não precisa, ele tem os votos dele garantido, lá dentro, já, que o elegem deputado e acabou. Já o Temer não pode dizer isso, né? Não há uma liderança política do Temer no estado de São Paulo. Não, nesse sentido, não. Não. De ser voto, não. Vamos voltar um pouquinho para o que está acontecendo hoje e tudo mais. Relembrando, evidentemente, o que aconteceu na sexta para sábado, né? Quando dormiram alguns parlamentares lá na Câmara, porque, pelo amor de Deus, foi até quase que às 5 da manhã. Coloca aí para a gente relembrar um bocadinho. Dos 115 deputados inscritos, pouco mais da metade discursou, 61. Muitos desistiram de falar, outros não estavam mais quando foram chamados. Dos que se manifestaram, 39 são a favor do impeachment da presidenta Dilma. Sustenta com clareza e objetividade os crimes de responsabilidade à medida em que a presidente Dilma fraudou a Constituição. Este governo acabou, que este governo não tem mais condições de tirar o Brasil da mais profunda crise da sua história. Já 21 deputados defenderam o mandato da presidenta. Uma presidenta não pode, de forma nenhuma, ser afastada porque ela tem baixa popularidade, porque ela tem baixa minoria no Congresso, porque cometeu um erro na política econômica. Vocês que acreditam na democracia, fiquem tranquilos. Eles não colocarão 342 votos no painel no próximo domingo. Além disso, um deputado ainda não sabe como vai votar na comissão. Mas o fato, senhor presidente, o fato mais objetivo diante de tudo isso é o nosso julgamento. Será exclusivamente político ou será um julgamento em que nós tenhamos que nos valer, nos lastrear de dados jurídicos? Mesmo sabendo que relatórios alternativos não vão ser analisados, deputados do PT, do PSOL e do PDT apresentaram votos em separado. Quero entregar aqui o nosso voto específico do PSOL. Nós queremos, ao dizer não a este impeachment sem fundamento, avançar, ver no hoje as perspectivas de futuro. A discussão do parecer do deputado Juvair Arantes, que defende o impeachment, encerra mais uma etapa do processo. Na segunda, os líderes partidários discursam, a defesa da presidenta Dilma fala e os deputados, então, votam se aceitam ou não o relatório. O resultado é lido na sessão seguinte e publicado no outro dia, provavelmente na quarta. 48 horas depois, o pedido deve começar a ser analisado em plenário. Se 342 deputados aprovarem o pedido, o processo é instaurado. Se não, ele é arquivado. Se passar, cabe ao Senado processar e julgar a presidenta. Você viu que o parlamentar que disse que eles não conseguiriam 342 votos, aí citou. Será no domingo. Será no domingo? Provavelmente. Provavelmente. Tudo não indica há uma decisão. Tudo indica que sim. Não se pode parar, e como se fez, por exemplo, o Rosso, na comissão especial,
parou no sábado de madrugada e volta na segunda-feira. Condução do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Ele tem interesse que a questão seja votada no domingo, né, com uma esplanada dos ministérios repleta, cheia. Hoje nós já temos uma divisão, os dois lados. Pelo menos a segurança pública tem pensado em diminuir, digamos, a zona de conflito, porque certamente vai acontecer. As autoridades da segurança pública no Distrito Federal vão ter um grande trabalho nesses dias e a gente torce para que sejam manifestações pacíficas, ordeiras e para que não haja uma guerra, um cenário de guerra de lados opostos. A democracia pressupõe isso, há interesses diversos e a gente precisa respeitar a opinião do outro. A gente que tenha uma posição a ser defendida ou de um lado ou de outro, tenha que se mobilizar junto à sociedade, junto aos seus amigos, parentes, mandem e-mails para os seus senadores, para os seus deputados, os representantes de cada estado, do partido que você goste, faça manifestações nas redes sociais. É isso que muda, isso que tem a condição de pressionar um parlamentar para votar determinada matéria como essa, que há um grande clamor popular. Independente de ambos os lados, o importante é que todos se manifestem e possam fazer isso de forma pacífica, né, Celso? Rossi, como é que você encara essa votação de hoje? O que ela vai significar para o domingo, né? Prevendo que se faça a votação em plenário para o domingo? Olha, né? Celso... Como é que você encara isso aí hoje? A leitura que eu faço hoje é que o relatório do relator vai ser aprovado. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, resta saber qual a diferença de como vai ser aprovado esse relatório. São 65 deputados. Digamos que a oposição tenha 35 a favor do impeachment e 30 contra. Isso já mostra uma força do governo em relação à eleição do domingo. É um reflexo do que vai acontecer no domingo, porque se for aprovado com pequenos votos de diferença, a gente sabe que para o domingo há uma diferença grande. Certo? Porque nós vamos jogar hoje com uma maioria simples, né? Exatamente. Agora no domingo será de 2/3. 2/3. Conseguir 2/3 ali não é fácil, não. Aí vai ser um pouco mais difícil. Certo? Agora, então, se hoje, por exemplo, pinta uma votação mais expressiva, suponhamos, né, que ao invés do 35-30 fosse 40-25. Aí já mostra uma força maior para a bancada que vai ter os 40 votos, seja a favor ou contra o impeachment. Já mostra um desgaste da outra parte que vai ficar apenas com 25 votos. Isso aí já mostra que um reflexo do que vai acontecer domingo. E essa semana, tanto o governo como a oposição está trabalhando voto a voto, conversando um com um. O Lula veio fazer essa articulação porque os deputados confiam mais nele. Fala, o Lula cumpre acordo, gosto de fazer acordo com ele, então vamos conversar com ele. Diferente da presidente Dilma, que já não tem essa habilidade de negociar. Ele está perguntando mesmo, você é companheiro ou não é companheiro? Mais ou menos dessa forma. Oi, Maria Rita, boa tarde. Rita? Eu queria perguntar para os cientistas políticos aí se não seria tudo muito mais simples, esse desgaste do Brasil, esse desgaste para nós também. O Brasil está completamente parado, nós estamos aí no meio de uma hiperinflação. A gente vai no mercado, eu fui na feira no domingo, se vocês verem a preço que está as coisas, e eles brincando desse jogo de empurra. Ô, meu cientista, não seria muito mais fácil? A Dilma, ninguém quer mais ela aí no poder. Por que ela não renuncia a esse poder? Chega de poder na mão do PT. Nós teríamos que fazer alguma coisa agora. Eu quero dizer para os senhores do AI, para os senhores deputados e senadores, que quem votar contra esse impeachment da Dilma, e o Brasil está todo desse jeito, eu te garanto, porque lá em Minas meus irmãos me ligam também de lá. Quem votar contra esse impeachment da Dilma, eles vão ver na próxima eleição agora, em outubro, para prefeito e vereador, e na outra eleição de 2018, eles vão ver o que é bom para todos. Nós vamos dar o troco para eles nas urnas, porque esses
que estão aí, que vão votar contra o impeachment, eu te garanto que do Collor eu me lembro muito bem. Ninguém, são os 35 que nunca mais foi eleito. A mesma coisa vai acontecer com esses que defendem a Dilma, que defende o errado com tanta veemência. Por que é isso? As pessoas acham que o errado está certo e o certo está errado. Aí o preto é o preto, o vermelho é o vermelho. O governo se perdeu, afundou o Brasil e não aceita e não sai do poder. Esse osso tem muita carne. Por que esse povo não sai? Boa tarde, Celso. Um abraço, Rita. Rapaz, a grande verdade é o seguinte, esse momento político do Brasil vai mexer pelos próximos 2 anos com a vida brasileira, não vai? Com certeza. Politicamente falando. Com certeza, Celso. Suponhamos que o impeachment não passe. Ou que não passe hoje, ou que não passe no plenário do Senado, da Câmara, ou no Senado Federal. O que vai acontecer? O governo vai precisar se rearticular e formar novamente o que se chama de governo de coalizão. Vai ter que fazer uma nova base de coalizão. Isso vai exigir muito esforço do Executivo. E o Lula vai ter papel preponderante nisso se o STF mantiver o entendimento de que ele pode ser ministro. A Corte, na última quinta-feira, depois do último dia que nós tivemos aqui no seu programa, a Procuradoria-Geral da República mudou o seu parecer com relação à nomeação do presidente Lula. E sugere, inclusive, desvio de finalidade da presidente Dilma Rousseff ao fazer a nomeação para dar foro privilegiado ao Lula. O STF, o plenário, deve julgar isso só após essa semana a questão do impeachment. Passando essa questão na Câmara, o STF deve discutir isso no plenário. Se o governo perde, mesmo não passando o impeachment, e perde a questão da nomeação do Lula no Supremo, a situação fica muito delicada. Outro ponto que precisa ser considerado é a questão da política econômica. Os apoiadores hoje da presidente Dilma Rousseff apoiam ela, querem manter ela no poder, mas querem mudanças radicais na condução da política econômica. E isso não vai ser possível de fazer. Ontem, por exemplo, hoje tido como um dos salvadores da questão econômica, tanto pela proximidade com o presidente Lula, quanto pela sua condução quando foi presidente do Banco Central, o ex-presidente Henrique Meirelles. Ele escreveu ontem um artigo num jornal de grande circulação que defende exatamente um novo arroxo fiscal para que o governo possa ter condições de arcar com suas responsabilidades. Ou seja, mesmo o impeachment não passando, a presidente Dilma, o governo do PT, vai ter que fazer fortes ajustes na economia que não vão ser agradáveis para o bolso de ninguém. Quem vai pagar sou eu, é você de casa, todos nós. Então, quer dizer, assim como fez no começo de 2015, tão logo tinha começado o seu segundo mandato, certamente, pós-impeachment, o cenário será de um outro arroxo fiscal muito maior do que o do começo do ano passado. Quero te ouvir, Rossi, mas deixa eu atender o Anderson, que está esperando faz um bocadinho. Oi, Anderson, boa tarde. Boa tarde. Eu quero dar boa tarde aí para os nossos amigos aí, para você, Celso. Pois não. Mas eu vejo que ninguém está falando de um grande motivo para ter o impeachment da presidenta. É porque ela disse que quem faz diferença é a lua, não é o sol. Porque a lua ilumina a noite. E o sol não tem efeito nenhum, porque quando ele nasce já tem luz. Então isso gera um motivo para empichar ela, né? Agora, olha só, eu vou dizer para vocês o porquê que o Aécio está nessa situação aí, né? E não consegue, a campanha dele não consegue levantar voo. Sabe por quê? Eu não voto no Aécio. Simplesmente pelo fato dele estar calado. Ele está quietinho, caladinho, um homem com milhões e milhões de votos. Então isso para mim é tremendamente suspeito. É muito suspeito. Como é que pode? Um homem com milhões e milhões de votos está quietinho, amoitado, não fala nada, não diz nada. Então eu prefiro Marina, ou sei lá, para mim está muito difícil, mas eu prefiro outro candidato. Por esse simples fato. Por esse simples fato. E eu queria aí que os nossos amigos aí começassem a analisar também os projetos de lei que estão no Congresso para ser votado, né? Que é a questão de deixar os vagabundos que foram condenados em segunda instância e fazendo as apelações até não ter mais fim. Estão querendo derrubar a decisão do Supremo. Eles estão querendo fazer um monte de loucura para atrapalhar as investigações
para atrapalhar essa grande limpeza que a Polícia Federal e a Procuradoria da União está fazendo aí. Então, eu queria também ouvir um pouquinho disso também, talvez até em outro programa, né? Pegar a turma aí que está com esses projetos aí, dar nome a eles. Abraço, uma boa tarde. Grande abraço. Ross, começa aí pela história do Aécio Calado, né? Que até a Marina, que se calou por um bom período, mas ela, sabidamente, se ela falasse naquele tempo, né, a rede não seria uma realidade hoje, e ela sabiamente se calou, até ela está falando agora, e o Aécio continua, como diz o outro, devagar, quase parando, zíper fechado na boca. Verdade, o Aécio deu uma sumida do cenário, teve agora numa reunião fechada com o pessoal do PSDB, reafirmando que é a favor do impeachment, porém ele não se manifesta como um candidato que teve milhões de votos, como o Anderson colocou muito bem. Talvez, como eu falei anteriormente, ele se sinta um pouco assim desgastado por ter tido o nome dele citado em relação à Lava Jato. Teve a irmã dele também, que foi citada, ele chegou até a fazer uma defesa em relação a isso, porém não deu, assim, para a população que votou nele, uma informação mais detalhada do que ele podia fazer, uma proposta um pouco mais positiva em relação a isso daí. Por isso que o Aécio está sumido. O PSDB, de outra forma também, sumiu por conta do desgaste da merenda escolar em São Paulo. Eles estão um pouco acuados. O Aécio também ficou um pouco prejudicado naquela manifestação que houve, a qual ele foi para a televisão, foi para redes sociais, fez vídeo, convocou a população a ir para as ruas e, no entanto, ele foi um pouco assim, não teve a expectativa. Ele foi hostilizado. Ele foi barrado mesmo. Foi barrado, as pessoas não gostaram. Ele saiu de lá praticamente corrido, junto com o Alckmin. Então, isso aí fez com que ele pensasse um pouco mais as atitudes que ele estava fazendo naquele momento. Essa é uma das formas que eu vejo o sumiço do Aécio. Ô, Tiago, você acompanhou bastante a eleição passada, né? E acompanhou muito de perto o próprio Aécio, né? Como é que você explica essa mudança de comportamento do Aécio? Olha, Celso, a mudança de comportamento, e aí a mudança de comportamento dele é muito recente, né? Foi pós-citação na Lava Jato. Antes ele tinha algumas citações, mas com argumentos muito frágeis que não dava para ele mesmo ia para cima e falava do problema porque sabia que os argumentos eram muito frágeis. Mas depois das últimas, né, principalmente pós-delação do Delcídio do Amaral, a prisão, a delação premiada da Odebrecht e, por fim, a da Andrade Gutierrez, isso mudaram as coisas, isso mudou o cenário, né? O Aécio passou numa situação de vidraça, né? Então, ele passa a ser atacado tanto quanto a presidente Dilma. Claro que em menor proporção, mas atacado veementemente, tanto quanto a presidente. Assim como tem aqueles que atacam a presidente com questões que a gente sabe que fogem ao escopo daquilo que precisa ser discutido e vão à honra pessoal, a questão, a imagem de homem, de mulher, enfim, isso, né, que sem argumentos realmente que possam ser discutidos, mas então, de qualquer forma, isso passa a ter um impacto. Agora, as pessoas cobram um líder desse que teve uma posição, chegou, né, ao segundo turno da eleição presidencial. É necessário que a pessoa dê uma resposta à sociedade e àquelas pessoas que confiaram o seu voto a eles, né? A ele, né? Aquele mundo de votos que o cara teve era força total, mano, velho. Meu Deus do céu. E, ao mesmo tempo, a posição da Marina, né? Você bem colocou, até então tinha a questão partidária, que ela precisava esperar o partido decidir alguma coisa. Quando foi ontem à noite, a Rede Sustentabilidade decidiu fechar posição a favor do impeachment. Então, com isso, ela fez um pronunciamento, passou até um pouquinho em alguns telejornais da noite ontem, e aí, depois disso, ela tende também a ter um crescimento um pouco maior na pesquisa, se posicionando mais veementemente a favor do impeachment.
O Anderson falou sobre essa questão de votações dentro do Congresso e tudo mais, né? Coisa que quase ninguém está fazendo absolutamente nada, né? Tá não se pensa em outra coisa, a não ser nesta votação de se o impeachment vai, não vai e tudo mais. Mas que eles estão pensando em derrubar essa questão de condenação em segunda instância, com certeza estão, né? Sem dúvida, estão pensando sim, porque é como eu sempre falo, o legislador jamais vai legislar contra ele mesmo. É verdade. De forma nenhuma. E por isso que nunca acontece... Congresso forrado de gente pendente... Por isso que nenhuma reforma política é realmente uma reforma política. Porque eles vão votar ali o que é de interesse deles. Tanto é que a mini reforma aprovada o ano passado, a única coisa interessante, na minha opinião, foi o financiamento de pessoa jurídica. A única coisa foi acabar com o financiamento de pessoa jurídica e permitir somente o financiamento de pessoa física. Diga, Thiaguinho. Celso, com relação à questão colocada pelo Anderson, realmente não se fala em outra coisa a não ser o impeachment, mas a gente sabe que numa casa, né, num Congresso com mais de 600 parlamentares entre Câmara e Senado, você tem, sem sombra de dúvida, jogos de interesse nos bastidores. E hoje se conversa muito, após a chegada daqueles projetos, são um conjunto de 20 projetos de lei, da Procuradoria, né, que até o Ministério Público Federal, foi quem fez a campanha 10 medidas contra a corrupção. Então, a partir da chegada desses projetos ao Congresso, começou-se a articular um grupo contrário para que não deixe certas medidas como essa passar. O enriquecimento ilícito, por exemplo, de qualquer servidor público, ele não precisa ter mandato eletivo, ele não precisa ser mandatário para isso. Qualquer servidor público passaria a ser, por exemplo, crime. Assim como outros, medidas de repatriação do dinheiro, a questão da condenação em segunda instância, algumas coisas para facilitar, até mesmo os procuradores da Lava Jato se pronunciaram nesses dias. Eu estava vendo no painel da Globo News outro dia desses, falando a respeito, no sábado, comentava-se a respeito dessas articulações no Congresso Nacional e daí a necessidade da sociedade se manter mobilizada, porque é esse conjunto de medidas, de 20 projetos de lei, que só vão ser analisados depois dessa questão do impeachment, é que precisa ser aprovado, é que precisa ter o apoio. E olha que isso vai mexer diretamente com eles, como o professor Royce acabou de colocar. Então vai ser muito difícil com que o Congresso Nacional apoie alguns desses projetos, aprove de maneira a ir contra os seus próprios interesses. Então é preciso que a sociedade, a partir de agora, passando, e olha, vamos deixar o impeachment de lado, passando o impeachment, a gente comece a se mobilizar para que esse conjunto de 20 projetos de lei realmente sejam aprovados pelo Congresso Nacional. Aí sim nós teremos medidas mais duras de combate à corrupção no Brasil. Inclusive projetos que possam inibir um novo impeachment, um novo processo, um novo desgaste, como esse projeto anticorrupção, que está lá para ser votado e pode melhorar bastante a vida da sociedade. Eu não falo nem dos parlamentares, a vida da sociedade em si, que diminui os riscos e as condições deles desviarem mais dinheiro da forma que vem fazendo nesse momento. Bom, aí a gente vai continuar falando um bocadinho mais sobre a questão do impeachment, né? Essa história aí de crime de responsabilidade e tudo mais. Eu vi no sábado na TV Brasil, no Repórter Brasil, uma explicação sobre esse tal crime de responsabilidade. Achei interessante. Catei para mim e vou mostrar para vocês dois e para o telespectador e a telespectadora também. Coloque aí. O crime de responsabilidade não está previsto no Código Penal, mas sim na Constituição brasileira. Isso quer dizer que esse não é um tipo de crime comum, como um homicídio, por exemplo, e não pode ser cometido por qualquer pessoa. O crime de responsabilidade está diretamente ligado à função pública que alguém exerce. Pela lei, podem cometer esse tipo de crime o presidente da República e o vice, os ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores e secretários de Estado e prefeitos. Todo ato político-administrativo que seja contrário ao que diz a Constituição é crime de responsabilidade. A Constituição diz, por exemplo, que o presidente da República não pode impedir o livre exercício dos direitos políticos, ou seja, não pode impedir ninguém de votar. Se fizer isso, está cometendo um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade
está previsto no artigo 85 da Constituição, existe um rol meramente exemplificativo, tais como atentar contra a lei de improbidade, contra a existência da União, contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais, contra o livre exercício dos 3 poderes, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades federativas. Mas existem outras possibilidades que também configuram crime de responsabilidade. O atual processo de impeachment contra a presidenta Dilma, por exemplo, tem como base a discussão se ela cometeu ou não atentado contra a lei orçamentária, crime de responsabilidade previsto no inciso 6º do artigo 85 da Constituição. Os casos de crime de responsabilidade listados na Constituição estão detalhados na Lei 1079 de 1950. No caso do presidente da República, quem julga um crime de responsabilidade não é um órgão da Justiça, mas sim o Senado Federal. E o processo começa na Câmara dos Deputados com a aceitação da denúncia. Quando alguém é condenado pelo crime de responsabilidade, como aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, não está sujeito à prisão, mas sim à perda do cargo e dos direitos políticos. É uma pena que atinge a capacidade política de uma pessoa. Ela perde o direito de se candidatar ou exercer função pública por um período de tempo. Esse tipo de pena é aplicada porque a intenção é afastar o mau administrador e assim garantir o respeito e a proteção à Constituição. Os mesmos fatos que configuraram um atentado à Constituição podem também estar classificados como crime comum. E aí o agente público, quando perder o cargo, pode ser julgado também pela Justiça Comum. Isso aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor e ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Fazer a comparação de lá. Essa absolvição realmente veio muito tempo depois, né? Deixa eu atender o Francisco, mas não perde esse ponto de vista, não. Oi, Francisco, boa tarde. Boa tarde, Celso. Diga, amigo. Boa tarde aos 2 cientistas que estão aí. Pois não. Ô, Celso, eu quero falar sobre esse partido que entrou nesse nosso país para governar o Brasil. Quando o ex-presidente Lula ganhou as eleições, o primeiro mandato, o que ele queria fazer? Trocar a bandeira do Brasil pela bandeira do PT, a bandeira vermelha. E aí, Celso, nós já começamos a perder as esperanças. Você vê que esse partido que está aí, ele não tem nada a ver com o trabalhador. Porque se ele tivesse, não existiria essa danação de pessoas desempregadas, mais de 9 milhões de desemprego. Você vê que você não vê a Dilma para se preocupar, você não vê esse pessoal se preocupar com nada. O problema deles é permanecer no poder, ele fazendo todo tipo de injustiça, mas o prazer que eles têm é de permanecer no poder de qualquer maneira. Você vê que ele não respeita nem os pessoal da OAB, nem os juízes, não respeita nada, a não ser onde é que nós vamos parar com isso. Tá bem, Francisco. É uma Obrigado, boa pergunta. Tomara que alguém tenha uma resposta, viu, Chico? Grande abraço para você. Ligue sempre. Desculpa a demora no atendimento aí. Aqui entrou a matéria e o Chico já estava no telefone. Né? Vamos voltar um bocadinho nessa história toda aqui, né? Como é que fica essa situação? Olha, eu estava olhando, por exemplo, até eu dei uma olhadinha rápida aqui, ó, o Zé Eduardo dizendo, né? Se banalizarmos o impeachment, o país não terá estabilidade. Nós não já temos mais estabilidade, Rócio. Sem dúvida. Isso foi o que o Francisco falou aí, ele falou como gente, falou como cidadão. Exato. Que está sofrendo na carne o que a Rita disse, que foi na feira no domingo e como diz o outro, né, teve que levar mais dinheiro e trazer menos sacola para dentro de casa. A gente está sofrendo as consequências de ações que foram tomadas sem o cuidado para que acontecesse isso. A gente sabe que há uma crise mundial, essa crise afetou o Brasil,
porém não foi tal como o Lula se pronunciou daquela forma, que não era um tsunami, era apenas uma marolinha. Eu acho que foi o grande erro do PT, foi ali. Foi essa marolinha, o Lula criou em relação a uma economia, estimulou o consumo, esse consumo trouxe consequências graves, ele reduziu o imposto de carro popular. Na verdade, ele reduziu os impostos, deixou de arrecadar. Essa que sem sombra de dúvida. Se o buraco já era grande, ficou maior ainda, né? Reduziu impostos da linha branca de consumo e as pessoas danaram a comprar sem condição. Então, não houve arrecadação de imposto, porém o consumo aumentou. Na verdade, isso gerou a inflação que a gente está sentindo nesse momento. Como a Rita colocou bem, a gente só percebe isso quando vamos à feira, vamos ao supermercado e que o dinheiro que a gente ganha não dá mais para comprar a mesma quantidade de coisas que a gente comprava anteriormente. Embora tenha percebido agora que a inflação reduziu um pouco comparada ao ano anterior, a gente não sente esse reflexo. Para a grande maioria dos brasileiros que só praticamente gasta o que tem dentro do supermercado. Exato. E da farmácia, você viu o remédio com 12% de aumento 12%. Agora, e as farmácias num rojão só, em vez de aumentar só remédio, aumentaram aos borbotões tudo que tinha lá dentro. Tudo que poderia aumentar. Então, isso aí gera... como é que se diz assim, um descrédito das pessoas no governo. O Francisco colocou bem aí que o governo do PT queria trocar a bandeira do Brasil por uma bandeira vermelha. Isso é o que ele está sentindo, é que ele queria trazer as ideologias para toda uma sociedade sem antes conversar com ela e sem antes dar uma compensação de tudo isso que estava acontecendo. Sem querer lembrar, mas já lembrando, né? O mico da primeira-dama fazendo uma estrela vermelha lá dentro do Palácio da Alvorada, né? Verdade, meu Deus do céu, isso. né? Brincadeira. Amigo, nós vamos sair dessa? Sinceramente, Tiago. Eu acho que nós saímos dessa, agora vai demorar um pouco. Pensar que nós vamos ter uma mudança na economia num período temporal anterior a 2 anos, eu não acredito. Eu acho que, no mínimo, 2 anos. Você mudando esse cenário, tirando a crise política, acabou a crise, vamos mudar a economia. Você vai ter que trazer pessoas de peso, um dos nomes eu já citei aqui hoje, como, por exemplo, o ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, né? Mas que ontem mesmo já falou, não dá para continuar do jeito que está. É preciso ter mais austeridade, é preciso apertar, como diz, apertar o cinto, enxugar a máquina pública, diminuir o número de gastos, nós estamos aumentando os gastos públicos aumentando indiscriminadamente, a dívida pública batendo todos os teus recordes, tá entendendo? Quando se fala em crime de responsabilidade, por exemplo, Celso, da presidente da República com relação às contas públicas, sim, crime de responsabilidade. Porque antes existiam decretos da mesma forma com pedaladas que iam com relação ao pagamento da folha de dezembro, que se jogava para janeiro. Uma coisa entre 800 milhões, 1 bilhão de reais, que no orçamento do governo federal é um montante muito pequeno. Outra coisa é você usar 130 bilhões de reais em um mês, tá certo? Em um exercício, no caso, né? Porque é de um exercício para o outro, 130 bilhões, é uma coisa, o uso indiscriminadamente, né? Desvio de finalidade daquele mecanismo, que às vezes é para você ter condições de arcar com a responsabilidade de pagar o salário das pessoas em dia de uma folha de um ano para o outro, que antes isso passou a ser feito como uma artimanha. A grande diferença é essa, passou a ser o modus operandi. O governo já gastava contando que ia fazer aquilo sem autorização do Congresso Nacional. Então, quer dizer, não há o crime de responsabilidade. Imagine você aí na sua padaria, perto de casa, no seu mercadinho, você cabeleireiro, enfim, se você começar a gastar, pagar coisas com dinheiro que você não tem. Tá entendendo? Você está contando que vai receber. Não, só que aí você já faz
faz pensando que você vai conseguir um empréstimo para pagar. E aí você não consegue um empréstimo. Então, quer dizer, as coisas é de uma total irresponsabilidade. Dizer que não há responsabilidade nisso no presidente da República que autoriza um orçamento por conta própria dessa forma, aí por que o PT agora, qual o argumento que eles usam? Que isso foi para pagar os benefícios sociais. Aí a desculpa é muito fácil, porque recorre-se ao lado mais fraco da situação para poder tirar a discussão da responsabilidade de se autorizar ou não acabar com as contas públicas do jeito que tem sido feito nos últimos anos. Se você ainda faz uma jogada pequena, como você citou, né, menor, né, pedalada, por exemplo, de jogando de dezembro para janeiro e tal, dando aquela escondida, mas numa nação que esteja funcionando plenamente, onde a vida esteja boa, que, né, o cidadão olhando para o Natal e Ano Novo com alegria e tudo mais. Como eu falei, né, se tem uma compensação para a sociedade, ela já vê de outra forma. Outra forma, completamente diferente. Oi, Nilza, boa tarde. Boa tarde aí para os seus convidados. Boa tarde, Ô Celso, eu quero falar. O que nós queremos é que esse povo seja banido daí. Nós sabemos que o rombo é grande, não vai ser fácil para ser tampado. É verdade. Mas se eles ficarem aí, Celso, vai ser pior. Pior, porque quando você olha para um hospital, que você não encontra nada para você ter um tratamento, é uma vergonha. As pessoas cancerosas, que nem agora eu estava assistindo a reportagem, o pobre do homem canceroso, não tem nada. Não temos serviço, não temos saúde, não temos segurança, não temos educação. Que situação é essa de um país desse? É verdade. Foi uma lepra que foi levantada neste país para contaminar. Ainda tem uns adeptos que ainda é a favor de umas lepras dessas. Eu chamo lepra. É lepra. É câncer que só Jesus Cristo para curar. Então, a gente não quer mais ser governado por um povo ruim, péssimo, ordinário, que são essa raça ruim, que não tem nada a ver com o trabalhador, que tirou todos os direitos do trabalhador. O trabalhador tinha os direitos, foi adquirido com tantos anos, com outros governadores que governou, e entrou essa corja ruim para acabar com o nosso país, Celso. Tá bem, eu peço desculpa aí pela minha expressão, porque eu vivo sentindo isso na pele, Nilson. Tá bem, Nilza. Tchau. Grande abraço. Ligue sempre, viu? A Nilza fala o que o povo está dizendo e sentindo na carne, Rossi. É o desabafo dela. Ela acabou de dizer que nos hospitais não tem tratamento para câncer. E não é só câncer. A gente chegou aí a gripe H1N1, vai ter que fazer antecipação da vacina, porque veio mais rápido do que se imaginava. E são essas e outras questões que as pessoas estão cansadas. Sem contar, por exemplo, a pediatria, mano velho, nos hospitais. Terrível. Não tem pediatra, mano velho. Até nos hospitais particulares, você tendo seu plano de saúde ou querendo pagar por uma consulta, não tem pediatria. Os hospitais estão fechando as suas pediatrias. Exato, isso aí já era para o governo estar pensando há tempo de ampliar as vagas de residência para os pediatras e que esses cursos, né? Exatamente, e esses cursos de residência na pediatria tinham que cobrar uma contrapartida do profissional que trabalhasse para a rede pública pelo menos um ano e meio para compensar isso daí. E isso criar uma rotatividade, oferecendo mais vagas para que não faltasse pediatras, não só pediatras, como também outras especialidades médicas. Olha, eu queria uma coisa aqui que está minha caraminhola aqui está batendo. Estão falando muito, por exemplo, né, de que o Brasil estaria vivendo um momento tão crítico que nós estaríamos propensos até a viver um momento complicado, podendo acontecer, não diria uma guerra civil, mas alguns embates. Você veja as organizações aí dos 100, né? Sem terra, sem isso, sem aquilo outro, né? Dizendo que partiria para a ignorância. Países vizinhos nossos, principalmente do lado norte aí, ó, falando que poderia estar à disposição do atual governo se houvesse um impeachment e tudo mais. Você acredita que haja uma movimentação nesse sentido? Eu sei, por exemplo, por alguns amigos militares, que a partir de quarta-feira eles estarão aquartelados, né?
Mas tá para sofrer um negócio brabo desse jeito, Tiago? Sim, Celso, infelizmente o cenário é esse. Hoje a gente, você de casa que pode acompanhar o cenário na esplanada dos ministérios, você já tem manifestações, a polícia tinha proibido acampamentos, mas já tem gente acampada de ambos os lados, não estamos dizendo aqui que é só de um lado ou só de outro, tem gente de ambos os lados, a polícia já não está dando conta de acabar com a questão do acampamento. Isso é de montar uma barraca e ficar aqui até domingo que vem para tratar do impeachment. Só isso. Você imagina quando eles, e olha que tem muita gente do MST, realmente, a gente já viu em outros momentos, nas outras manifestações, há diversas armas brancas apreendidas, gente com foice, com facão. Isso é muito perigoso, a polícia realmente precisa conter, a gente precisa ter a responsabilidade com a vida do ser humano em primeiro lugar, independente se você é contra ou a favor dele. Então, quer dizer, esse cenário de polarização que nós estamos, agora, isso também é culpa dos líderes, como o ex-presidente Lula, que vai fazer discurso dizendo que vai lutar até a morte, que as pessoas precisam ir à luta. Para que usar esse termo, ir à luta? As pessoas precisam continuar defendendo os seus interesses, defendendo a democracia. Por que tem que incitar as pessoas a ir à luta? Né? Um termo muito ruim, de uma outra irresponsabilidade, acho que ainda muito maior, porque é diretamente incitando a violência e o caos. Agora eu queria comentar, Celso, da descredibilidade de certos movimentos sociais. Infelizmente, por exemplo, já temos um ano que houve sérias mudanças na legislação trabalhista, com grandes perdas ao trabalhador brasileiro. E você não vê as centrais sindicais falando disso, do aumento de 6 para 18 meses para o cidadão receber seguro-desemprego, tá entendendo? Agora, na hora de fazer manifestações a favor do governo, para manter o esquema criminoso que há em diversos sindicatos nesse país, se não são em todos, na grande maioria deles, tá certo? Aí vai-se para se manter no poder. Quer dizer, a população está começando a ver isso, a descredibilidade de certos movimentos que pregam uma coisa, que já fizeram muito por alguma causa e que em determinado momento se viram do lado do governo e dane-se ao interesse coletivo, ao interesse da classe que ela se propôs a defender. Mais do que ver, a população está sentindo isso, né? E nada como sentir na carne, né, Verdade, Rocio? sem dúvida. Esta que é a grande realidade. Como é que você vê esse momento agora, essa semana crucial, né? Porque ela vai decidir se mandamos ou não mandamos para o Senado, né? E o próprio Senado está tremendo nas bases, achando que a coisa com medo da bomba já cair não no seria colo tão dele. fácil igual o próprio governo achava que seria no Senado. Celso, você citou aí, por exemplo, que não é possível uma guerra civil. Eu acho que a guerra civil a gente já está sofrendo. Sim. Ela é uma guerra civil sem armas, pouco, né? Sem arma psicológica. A gente vê a pregação do ódio, tanto por parte do governo como por parte da oposição. A gente viu recentemente dentro do Palácio do Planalto um representante desse 100 aí falando que ia defender com unhas e dentes, que se precisasse, dentro do palácio, iria invadir... O cara da CONTAG falou isso. Iria invadir as fazendas dos deputados, iria fazer uma justiça com as próprias mãos. Da mesma forma, a gente viu, no entanto, uma das representantes que solicitou o impeachment, a professora Janaína Pascoal, numa palestra que ela deu na USP, ela fez um discurso grande, girava a bandeira do Brasil, gritava, falava que a gente não poderia permitir mais a República da Cobra, e com uma certa incitação à violência. Eu vejo isso dessa forma, a gente vai ver aqui em Brasília algumas confusões, esses grupos vão entrar em atrito, pode ter certeza, apesar do bom trabalho que a Secretaria de Segurança está fazendo em dividir esses espaços, aquartelando os policiais militares, para caso de uma necessidade, solicitar que eles vão lá acalmar, apaziguar isso daí. Porém, vai haver isso. Com relação à ocupação de pessoas de outros países, os países vizinhos aqui da América do Sul, virem ao Brasil para fazer essa defesa, eu não acredito. Também não. Isso aí eu não acredito. É uma espécie de inflamação do movimento, querendo inflamar isso daí, dizendo por ambas as partes.
Um vai dizer que são amigos, está ali para defender, e a oposição vai dizer que eles vão vir porque quer transformar o Brasil numa Cuba, numa república bolivariana, coisas nesse sentido. Então, há excesso de ambas as partes. A grande verdade é que nós tínhamos que botar, sabe, acho que o joelho no chão, mano, velho. Sem dúvida. Sabe, a minha igreja o Brasil ontem, carece o apóstolo Doriel, de oração. Começou falando, exato, pediu oração. E realmente, de joelho no chão, pastores de joelho no chão, membros de joelho no chão, né? Orando. Havia um pastor de fora, eu não me lembro o nome dele aqui agora, mas veio com uma palavra forte pedindo, vamos cantar o hino nacional, mas sabe, com fé, com força. Poxa vida, nós temos que lembrar que somos brasileiros, que temos que sair desse buraco que foi cavado. Acima de tudo, meu Deus do céu, tudo que a gente não precisa é uma continuidade de coisas erradas, de gente roubando, ceifando os erários, né? Tomando para si aquilo que era para fazer coisa boa para cada brasileiro. Caramba, você não vê uma obra chegando ao fim desse país, lamentavelmente? Até que se começa, mas é um tal de pedir mais dinheiro. Inventaram um tal de que obra agora não tem um preço fixo, caramba. Só em cima de aditivo. Só. Não se compra mais nada seriamente nesse país, só emergencialmente falando. Quer dizer, é para roubar mesmo, porque não tem outro nome, mano, velho. Né? Desviar as obras da Copa do Mundo, você vê aí... metrô parada, tudo as obras parado. De transporte. Não se deixaram um legado, né, da nada. Copa do Mundo, aquilo que era para ser um legado, corredores exclusivos de ônibus. O legado que ficou da Copa mais foi metrô, mais, né, condições de mobilidade, isso não ficou de legado, né? Nada. Ficou de legado a conta para o povo brasileiro pagar. E agora nós temos aí uns Jogos Olímpicos, sem saber ao certo se a presidente da República tem condições, por exemplo, de abrir os Jogos como chefe de Estado no nosso país. Uma vergonha mundial. Um momento complicado. Um momento dependendo do que acontecer delicado. daqui para frente, possivelmente teremos o vice na presidência, né? Que não estará com força total também. Nenhuma. Né? Até porque também segue um impeachment contra ele. E como é que fica essa nação brasileira diante do mundo? O mundo já tem prestado mais atenção à nação brasileira do que nós próprios. Esta é que é a grande verdade. A imprensa mundial tem falado mais constantemente, mostrado mais constantemente o buraco que nós cavamos e o quão difícil será para nós taparmos esse buraco. Tomara que surja um jeito. Só Jesus na causa. Essa que é a grande verdade. Obrigado, Rócio. Obrigado, Tiago, mais uma vez. Boa tarde. Vamos aguardar o que vai acontecer daqui para 5 da tarde, 6 horas, 7 horas. Possivelmente a gente já tenha o primeiro andamento dessa comissão de impeachment, dizendo se aceita ou não, né, o que o relator pediu. Impeachment da presidente da República. E daí para frente, vamos aguardar final de semana e a gente vai continuar acompanhando aqui. A gente fará isso todos os dias e outros dias também. Obrigado. Grande abraço, obrigado.